Lucy Arantes, psicóloga, coach e terapeuta quântica, apresenta Programa Terapia Vibracional, abordando temas sobre redução de estresse e mudança comportamental através de terapias inovadoras. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente com vocês, podendo falar de um trabalho onde o objetivo principal, quando eu falo busca do equilíbrio, é tomada de consciência e possibilidade de mudança. O meu trabalho, ele tem a ver com um processo de autodesenvolvimento, onde a gente usa várias ferramentas, uma delas é um equipamento. Esse equipamento, ele faz um equilíbrio eletrofisiológico, trabalha com o campo eletromagnético da pessoa. A gente conecta sensores na cabeça, nos pulsos e nos tornozelos. Esses sensores passam uma frequência de onda elétrica muito baixa no corpo da pessoa e ele faz uma leitura. Na medida em que ele vai identificando desequilíbrios que pode estar tanto no campo físico, mental, emocional ou energético, ele reenvia essa informação para o equipamento e aí o equipamento ele faz a leitura e indica qual é o melhor tratamento para você naquele momento. Então, quem dá a direção do tratamento é você, é como você está, é o teu corpo. Essa leitura ela é feita através desses sensores e aí, na mesma sessão, a gente reenvia uma outra frequência corrigindo o teu campo elétrico. E a gente atua em todas as áreas, né? Tem informações tanto na parte mental, conteúdos mais inconscientes, na questões emocionais que aparecem, conflitos, traumas. É uma terapia que a gente consegue ter uma abrangência muito grande de informações e por isso a busca da integração disso tudo, né? Trazendo equilíbrio, reduz estresse, tem as mudanças que ocorrem após a sessão, que a pessoa vai percebendo. E lógico, quando a gente toma consciência, né, do porquê da dor, do porquê daquele evento que eu estou passando na minha vida e que está tão difícil superar, eu tenho a possibilidade de mudar, de fazer mudanças. Eu posso até escolher deixar tudo do jeito que está, mas conscientemente. Quando eu não tenho a consciência, quando eu não estou muito... não é nem convicto, né, a palavra, quando eu não tenho clareza exatamente do que eu posso fazer, quais são os instrumentos que eu tenho para lidar com essa situação, a tendência é a gente fazer aquilo que a gente sempre fez, né? Então, se eu estou acostumada a me irritar com as pessoas que me incomodam ou a gritar, é o que eu vou fazer, eu não sei fazer outra coisa. Se eu aprendo a relaxar, se eu aprendo a controlar o meu estresse, se eu sei as coisas que me irritam, as coisas que me provocam, eu tenho a possibilidade de trabalhar isso em mim para que essas coisas não me irritem tanto. Ou que eu lide de uma forma diferente com aquilo. Isso é tomada de consciência, né? Eu sei o que me incomoda e eu consigo fazer algumas mudanças em mim. No outro, não. A gente não muda ninguém. A gente só muda a gente quando a gente consegue. Porque até quando a gente quer mudar, a gente também não consegue. A gente sabe o que precisa fazer, a gente tem consciência disso e não consegue fazer. E talvez a trava esteja nas nossas sabotagens, na questão emocional, nos medos, tanto no nível consciente, quanto muitas vezes inconsciente. Às vezes a gente nem sabe por que não consegue fazer, mas não consegue. E isso tudo é tomada de consciência, se apropriar, né, desse momento que você está vivendo e fazer escolhas. Às vezes as nossas escolhas podem até não ser muito boas, mas de qualquer forma nós fizemos escolhas mais conscientes. E na medida em que a gente precisa aperfeiçoar essas ferramentas, a gente vai treinando, né? Competência a gente desenvolve através de treino. Todo dia você faz um pouquinho a mesma coisa. E aí vai melhorando. E aí você vai fazendo cada vez melhor. Você vai se posicionando melhor, você vai relaxando mais diante das situações estressantes, você vai podendo fracionar o problema. Quando o problema é muito grande,
e a gente está envolvido emocionalmente com o problema, muitas vezes a gente não vê saída. Então, quando você está mais tranquilo, você consegue ver o que é possível naquele momento de solucionar. E vai por partes, né? Não dá para comer o bolo inteiro numa única bocada. Você tem que dividir esse bolo. E assim serve também para os nossos problemas, para os nossos conflitos. A dor, a doença, ela tem um significado, né? A gente tem ganhos com a doença. Todo mundo pode falar, você é maluca, né? Imagina, ganhos. Sim, as pessoas cuidam da gente, a gente recebe atenção, recebe carinho. Enfim, a gente consegue ter também um certo alívio quando a gente também está doente, né? As pessoas ficam mais tolerantes, mais pacientes conosco. Bom, o equipamento ele é a base, né? Eu faço normalmente uma avaliação com esse equipamento, já faço o tratamento. O próprio equipamento, ele direciona o trabalho que nós vamos fazer, se vai ser basicamente com ele, se vai ser um trabalho mais mental. Quando a pessoa tem que mudar padrões de pensamento, então a gente associa várias técnicas, então eu sou coaching, a gente vai desenvolver competências se for necessário, a gente vai usar técnicas de EFT se for necessário. EFT são pontos de equilíbrio energético através de pontos da acupuntura, né? A base, o princípio dele é a medicina tradicional chinesa. Podemos usar o Psyche, que é um equilíbrio num nível muito mais inconsciente, tanto do hemisfério direito quanto esquerdo, que vai principalmente desbloquear as nossas resistências. Então, aquilo que a gente não consegue fazer, de repente está conseguindo. Ontem eu tive um resultado, e quando a gente vê o resultado no papel é muito legal, né? Porque, assim, tem uma prova daquilo que aconteceu. Eu atendi um menino, 14 anos, ele começou o tratamento em julho. Ele veio para um acompanhamento psicoterápico e ele estava numa crise de agressividade extrema, então ele tinha explosões de raiva e nessas explosões ele quebrava a carteira, só não machucava as pessoas, mas ele destruía o que estava na frente. Estava também no primeiro bimestre da escola, teve várias recuperações, a média estava muito baixa. Segundo bimestre também ele ficou com recuperação em quatro disciplinas, e ele veio exatamente nesse momento, onde ele tinha que fazer julho a recuperação e aí tratar um pouco essa agressividade. A gente começou um trabalho, eu usei umas 2 sessões ou 3 no máximo com o equipamento e trabalhamos bastante a questão mental e emocional, e usei essas outras técnicas também com ele. E foi muito legal porque, assim, durante esse nosso trabalho, ele não teve nenhuma crise. Ele é um menino que pratica esporte, então tem muita competitividade. Mesmo durante o esporte, se mostrou seguro, tranquilo, conseguiu dar conta nas situações mais difíceis, teve equilíbrio, treinou a respiração para manter calmo, relaxado, manteve o foco. E o mais legal que quando ele traz ontem, que ele me mostra o boletim dele todo orgulhoso, é que as notas, que a média era 5, 6, foram para 7, 8, teve disciplinas que eram 9, 10. Então, assim, ele estava muito orgulhoso dele perceber que ele tinha competência e capacidade para focar nos estudos, ter o resultado. Um menino que é difícil a gente pegar um adolescente que segue, né, faz aquilo que a gente fala, que a gente sugere, que a gente recomenda, e ele fazia. Inclusive, uma das coisas que a gente estava falando sobre a agressividade, que era um ponto central para se trabalhar, e aí ele estava conversando que não, ele respira direto, ele usa isso como... faz parte do dia a dia dele manter essa respiração mais profunda que deixa ele mais tranquilo. E realmente ele não teve nenhum incidente, não que ele não tivesse tido estresse, né? Mas não teve nenhuma crise de explosão, estava tudo sob controle. Então, isso é resultado. Eu queria dar alta para ele com 3 meses, com 12 sessões, ele não quis. Ele quis continuar. Um adolescente de 14 anos querer fazer terapia é até interessante, né?
Ele preferiu continuar mais um mês e nós encerramos ontem. Foi muito legal. Então, isso é o que eu vejo como um resultado do trabalho. Para ele foi excelente, melhorou em todos os níveis, principalmente essa coisa da concentração, que ajudou também no esporte, principalmente no basquete, que era o ponto que ele mais gostava, melhorou a autoestima, a segurança, enfim, foi bem legal. Eu vou passar os meus telefones para vocês e o site, quem quiser entrar, o telefone é 50 49 0863 ou 41 16 0864. Agora, eu quero trazer uma novidade para vocês, que nem é tão novo, né? É novo porque eu uso o equipamento. É um trabalho onde a gente vai fazer antitabagismo. O objetivo é te ajudar a parar de fumar. Só que assim, né? A gente tem todo cigarro, além do componente específico do cigarro, a gente tem compulsões, tá? A pessoa que fuma normalmente tem uma tendência a ser adicto, que a gente fala, a ter compulsões. Nós estamos falando aqui do cigarro. O cigarro normalmente está associado com café, né? Todo mundo que fuma também acaba tomando o cafezinho, que também é outro veneno quando a gente para analisar a cafeína. Então, assim, comportamentos compulsivos como álcool, droga, obesidade. E tem uma coisa que prejudica bastante também o nosso funcionamento neurológico, é a apneia. Mas aqui hoje eu quero trazer para vocês um trabalho para parar de fumar, o antitabagismo. Só que é o seguinte, quero falar um pouco para vocês e trazer de novo autoconsciência, conhecimento. Tenho certeza que a maioria das pessoas sabem o que eu estou falando, mas é importante falar mais um pouco. Tem algumas pesquisas que falam que em torno de 10% dos fumantes que colocam o primeiro cigarro na boca já apresentam reações significativas no seu metabolismo. Por exemplo, já ficam dependentes por um período de até 2 dias depois de ter fumado o primeiro cigarro. Então, existe um mito, né? Antes a gente falava, só quem fuma muito tempo que fica dependente. Não, 10% dos adolescentes que põem a primeira vez o cigarro na boca ficam dependentes já direto. E é engraçado, curioso, na verdade, que o cigarro, ele consegue suprir, principalmente nos fumantes iniciais, quem está começando a fumar, a necessidade de consumir aquela droga por uma semana, pelo menos. Por quê? Porque a nicotina, que é uma das substâncias que gera dependência no nosso corpo, ela libera uma produção, ela aumenta a produção de hormônios no lóbulo frontal do nosso cérebro, no hipocampo e no cerebelo. E tudo isso também envolve a memória de longo prazo. Ou seja, 2 dias após ter fumado um único cigarro, essa pessoa passa a ter necessidade de ter esse cigarro no organismo. É um pedido neurológico pelo cigarro. A pessoa sente falta, ela já está dependente, né? E aí, quando ela consome o cigarro, ela tem um alívio, né, químico, ela recebe uma recompensa química dessa substância e ela fica, teoricamente, né, entre aspas, aqui mais tranquila. Todo mundo vê que quem fuma fica muito ansioso, principalmente quando está nervoso, tem que estar fumando. Com o tempo, essas pessoas tendem a necessitar de um novo cigarro, cada vez um tempo mais curto. Quando a gente para analisar, a pessoa fuma um cigarro a cada 2 horas. Isso para deixar o corpo físico mais tranquilo, porque ele entra num estado de agitação, de irritação, de ansiedade. E quando ele fuma o cigarro, como ele tem todas essas recompensas neurológicas, ele relaxa, ele fica mais calmo fumando o cigarro. Então, o cigarro, para vocês terem uma ideia, ele pode causar mais de 50 doenças diferentes, principalmente problemas ligados a coração, circulação e câncer, né? E câncer de vários tipos. As doenças respiratórias são muito comuns, né? Para vocês terem uma informação aqui, o Instituto Nacional do Câncer, ele diz que a cada tragada a gente inala 4.700 substâncias tóxicas.
Entre elas, tem 3 que são terríveis. A nicotina, que eu falei, que causa dependência, o monóxido de carbono e o alcatrão. A nicotina, ela, em cada cigarro consumido, varia, de acordo com a marca, de 0,8 a 1,2 miligramas de nicotina por cigarro. Eles atuam principalmente no vasoconstritor, causando aumento do batimento cardíaco, pode dar infarto agudo, derrame cerebral, angina, pode ter uma alteração do colesterol, do LDL, do ruim, né? Pode gerar gastrite, úlcera, tudo isso tem a ver com a nicotina. O monóxido de carbono, quem não sabe o que é aquele gás que sai do escapamento do carro, aquela fumaça preta, bem legal. Ele, combinado com a hemoglobina do sangue, que é o responsável pelo transporte do oxigênio, para vocês terem uma ideia, a gente fica com uma capacidade reduzida de desempenho em atividades físicas, então você cansa mais rápido, você não tem força, energia. O nosso metabolismo, ele absorve menos nutrientes, a gente tem mais dificuldade de cicatrização, diminui, lógico, né, a oxigenação do corpo como um todo, promove envelhecimento da pele mais rápido. Então, assim, aquele monóxido de carbono que a gente fuma, né, causa um estrago bem legal no nosso corpo. Inclusive, esse é o elemento responsável, quando a gente para de fumar, fica alguns dias, começa a ter muita dor de cabeça. Ele é o responsável por essa dor de cabeça dos fumantes, quando fica algum tempo sem fumar. O alcatrão, que é outro problema também sério, ele reúne produtos cancerígenos, como, por exemplo, polônio, chumbo e arsênio. Todo câncer relacionado ao fumo, tem vários órgãos que ele afeta, aliás, todos, mas a boca, laringe, estômago, normalmente esses órgãos têm ligação com o alcatrão. E para vocês terem uma ideia, os fumantes passivos, eles também recebem toda essa carga, esses elementos químicos, essas substâncias que o cigarro libera, a gente também recebe. Então, você não fuma o cigarro, mas você também pode desenvolver doenças relacionadas ao fumo. Só para garantir que vocês vão pensar muito sobre esse assunto, o fumo, ele tem, uma das substâncias, são metais pesados. Por exemplo, o acetato de chumbo. Ele é um componente que é usado na fórmula de tintura de cabelo. O cádmio, ele é usado na fabricação de pilhas e baterias. Ele tem o fósforo, que ele é encontrado nos produtos de limpeza, raticidas, fertilizantes. Tem o arsênio. Ele é usado na fabricação de venenos contra insetos e parasitas. Não vamos esquecer. Tem o benzeno, que ele também é usado em pesticida e também presente na composição da gasolina. Tem o formaldeído, que também é usado na conservação de cadáveres e na fabricação de produtos químicos. Mas se isso não bastasse, tem os gases tóxicos, que são produzidos durante o cigarro, a queima do cigarro, que é a terebentina, que é empregado como diluente de tinta a óleo, cetonas, que são entorpecentes, né? Aquele usado para remover esmalte, e amônia, usado na limpeza doméstica. Também é muito corrosivo para o nariz e para os olhos. Esses gases, eles ficam dispersos no ambiente e, óbvio, faz mal, não só ao fumante, mas a todo mundo que está ao lado, animal, pessoas, quem está perto está recebendo a influência disso. Portanto, pessoal, é muito difícil parar de fumar, tá? Não é fácil. Aliás, é mais fácil parar de fumar maconha do que parar de fumar cigarro, por incrível que pareça. Para vocês terem uma ideia, a nicotina, ela cria mais dependência do que a cocaína, gente. É muito sério isso, é muito sério. E aí, para parar de fumar, quando você pensa, eu quero parar de fumar, se conscientizou, olhou lá, olha, entrem no Google e vejam uma foto de um pulmão sadio e um pulmão de um fumante, de um coração de uma pessoa sadia, e aí vão indo para os órgãos, fígado, e aí vai. Vocês vão ter que, todas as vezes que a gente
tem que tomar uma decisão como essa, e quando a gente pensa em compulsão é super difícil, né? Porque se fosse fácil todo mundo parava, ninguém comia tanto, ninguém bebia tanto, ninguém usava tanta droga, ninguém fumava tanto. Mas você precisa, tomar a decisão de parar de fumar. Feito isso, né? Você tem que escolher uma data para finalizar esse problema. Então, assim, eu quero parar de fumar quando? E eu tenho que também lidar com a abstinência do cigarro, com a dificuldade que eu vou ter quando eu parar de fumar. A gente tem que olhar esses 3 aspectos. Então, vejam bem, é importante a gente pensar que existem padrões de pensamentos que estimulam ou que reforçam a minha decisão de fumar. Também eu preciso me apropriar do conhecimento, do que isso causa para mim. Eu preciso avaliar quais são os prós e contras, e quando a gente faz uma lista e vê mais contra do que pró, eu preciso avaliar o quanto que eu estou comprometido com essa decisão. E aí buscar ajuda, porque nem sempre é fácil. E aí tem várias, né? A minha proposta para vocês é a gente definir dentro de um plano, nós vamos juntos escolher essa data, e a minha proposta é trabalhar, assim, 6 sessões num primeiro momento, em 3 semanas. 2 sessões por semana. Por quê? Porque nós vamos trabalhar todos os aspectos mentais, físicos, comportamentais, tá? Para que você possa fazer a sua escolha e fazer essa mudança. Aí, tudo bem. Aí vamos definir no máximo 1 mês, hein? Da hora que a gente começa até a hora que você decide largar o cigarro, 30 dias no máximo, é o nosso ponto máximo. Feito isso, até 30 dias, nós vamos usar todas as técnicas com que eu trabalho, inclusive o equipamento. Depois dessas 6 sessões, vocês terão mais 2 sessões. Uma depois de 15 dias, para a gente avaliar, parou de fumar, como é que tá nesses 15 dias. E depois de 30 dias, depois dessa segunda sessão de 15 dias de distância, mais 30. Por quê? Para a gente manter esse padrão, essa mudança. E principalmente nessa, vamos colocar aí 45 dias depois de parar de fumar, é para acompanhar as dificuldades que você está enfrentando no processo. Então, abstinência, evitar recaídas. E se tiver recaídas, vamos ter que repetir o processo. E o processo todo, aí depende. Aí nós vamos avaliar como é que vocês estão. Pessoal, entre em contato. Telefone 50 49 0863, 50 49 0863, 41 16 0864, 41 16 0864, site terapiavibracionalsp.com.br. Um grande abraço a todos, tomem a sua decisão e entrem em contato comigo. Um abraço, até semana que vem.